Você muito provavelmente já viu imagens desse tipo aqui, em que uma cena parece uma miniatura. Esse é o chamado Tilt Shift. Esse efeito geralmente é criado usando umas lentes caríssimas, que permitem mudar o ângulo e a distância em relação ao sensor da câmera. Agora, mesmo que você não tenha acesso a essas lentes, é possível simular o efeito Tilt Shift usando o Final Cut. E é isso que a gente vai ver nesse tutorial. Agora, tem umas regras importantes para você seguir na hora de gravar o material que vai usar. Número 1. A câmera tem que estar fixa. Para isso, você pode usar um tripé ou algum apoio para sua câmera. Número 2. A câmera tem que estar no alto, elevada em relação aos objetos que você está filmando. Como referência, pensa que, se você estivesse num prédio, deveria estar a alguns andares de altura. E a terceira regra é: se for gravar imagens de lugares diferentes, tente manter uma duração parecida entre as gravações. Assim você pode acelerar todas as imagens na mesma velocidade e assim ter uma uniformidade no efeito de time-lapse, que é essa aceleração que vocês estão vendo aqui. E se você quiser ver mais exemplos de Tilt Shift para se inspirar, eu deixei uma listinha aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho um vídeo aqui com mais ou menos 2,5 minutos de duração. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma carregada nas cores. Eu vou mexer na saturação desse vídeo para fazer com que ele fique com aquela característica de brinquedo, de miniatura. Então a gente vai dar uma carregada nas cores desse vídeo. Eu vou abrir aqui o Inspector e clicar na ferramenta de cor, ou eu posso dar Command 6, e vou selecionar aqui a ferramenta Wheels, Color Wheels, que é a minha favorita. Eu vou aumentar um pouquinho o brilho nas altas luzes. As altas luzes são as partes mais claras aqui do meu vídeo, esses brancos. Então eu vou dar uma clareadinha aqui. Do lado direito do Color Wheels a gente mexe com brilho. Então eu dei uma carregadinha ali para ficar uma coisa mais brilhante. E agora eu vou carregar na saturação. Do lado esquerdo de cada uma dessas Color Wheels a gente mexe nas saturações. Você pode mexer na saturação global, que afeta toda a sua imagem, nas partes claras, nas partes escuras e nas partes intermediárias. Então eu vou mexer aqui, ó, na saturação. Então repara que eu já comecei a ter uma cor ali bem vibrante, bem bonita. Vou subir um pouquinho aqui na saturação das altas luzes, que são as partes mais claras. Repara ali o canto ali daquele prédio, as pedras portuguesas ali no chão. E a gente pode subir um pouquinho também nas baixas luzes. Repara como é que vai afetar, por exemplo, aqui nesse caminhão vermelho. Então eu vou subir um pouquinho aqui a saturação das altas luzes para ficar bem carregado. Talvez um pouquinho mais aqui nas altas luzes. Bem com cara de brinquedo. Então olha só a diferença do antes e o depois. Super carregado, né? Ok, estou satisfeito com a cor. Agora a gente vai aplicar um desfoque nessa imagem. Eu vou abrir aqui os meus efeitos. E vou procurar o efeito Focus. Tá aqui, vou aplicar. Então repara o que ele vai fazer. Ele já deu uma desfocada. A gente vai alterar o foco porque justamente é a propriedade do Tilt Shift. Ele tem uma profundidade de campo muito pequena e é isso que engana os nossos olhos dizendo que a gente está vendo uma miniatura. É uma característica da lente e a gente vai simular essa característica aqui. Então eu vou clicar aqui no Viewer, Command menos, para conseguir ver melhor o que eu estou fazendo. Vou colocar uma máscara, Shape Mask, então vai entrar essa máscara aqui, Shift Z para a gente conseguir enxergar melhor. O que eu vou fazer com essa máscara? Clicando nessa bolinha branca, eu consigo transformar a máscara que era redonda numa máscara quadrada, e eu vou expandir essa máscara para ela ficar bem horizontal, só que a princípio ela está afetando a parte de dentro da imagem, eu quero que ela afete a parte de fora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar de novo aqui nesse botão de máscara e escolher inverter máscara. Então repara que agora o desfoque passou para fora. Vou dar um Command menos aqui no meu Viewer para a gente conseguir enxergar melhor essa máscara e fazer as modificações. Então repara, eu aqui posso ajustar o tamanho dela. Se eu pegar do lado de fora, esse retângulo de fora, eu mexo na suavização, o quanto que essa máscara vai variando, desde o quadrado de dentro até o quadrado de fora, ele vai suavizando. E aqui nessa bolinha eu consigo mexer na rotação, na inclinação dessa máscara. Então eu quero focar aqui no meio, onde estão as pessoas passando, e deixar mais desfocado para o lado de fora.
Vamos fechar mais um pouquinho. Já tem um foco bacana ali na passagem das pessoas. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui. Na suavização, talvez eu tenha ido demais. E aí eu posso mexer vamos dar um Shift Z para encaixar aqui na tela. E aí eu vou mexer também aqui nos controles para encontrar o ponto ideal do desfoque. Então aqui, Amount, a quantidade. Então está entrando ali na tela. Aqui, o quanto que suaviza. Eu posso brincar também pelo controle daqui. E eu posso mexer com a altura dessa máscara. Perdão, com a altura desse efeito, usando aqui também esses controles. Então, ó, tá fechando mais ali. Eu vou descer um pouquinho mais, porque eu quero mais foco aqui nas pessoas passando. E talvez tenha ficado forte demais o desfoque. Então vamos ajeitar aqui, ó, não vai ficar tão desfocado assim. E é isso, você vai testando, você vai brincando até ficar do jeito que você gosta. 1 minute 37 seconds later. Ok, eu fiz mais alguns ajustes na máscara e cheguei nesse ponto aqui que eu acho que tá bacana. Porque eu tô com a máscara mais fechada, então eu tenho um desfoque aqui no primeiro plano, ele tá mais fechado aqui em cima, ó, e aí a gente tem o foco todo concentrado aqui no meio da minha imagem. Claro, vai ser contextual de acordo com a imagem que você estiver trabalhando. Para essa imagem específica, para esse enquadramento específico, isso aqui foi o mais interessante onde eu pude chegar. Então dá uma olhada aqui na imagem menorzinha, esse é o contexto da máscara, eu acabei fazendo a máscara ficar um pouquinho mais quadrada para atender ao que eu quero. Uma coisa que eu esqueci de falar, você pode habilitar e desabilitar a máscara clicando nesse íconezinho aqui, tá? Da máscara de formato. Então você consegue enxergar a máscara ali, clicando nesse íconezinho aqui dessa elipse. Geralmente esses efeitos, especialmente o de foco, ele é pesado. Então vale a pena a gente renderizar. Aqui eu já estou com o material renderizado. E espera até o Final Cut renderizar. E aí a gente vai ter esse resultado aqui. E agora o que falta é a gente acelerar o vídeo. Eu vou vir aqui na ferramenta de tempo, ou você pode usar o Command R. Vou colocar, vamos ver, 4 vezes. Vamos acelerar esse vídeo aqui em 4 vezes. Ele vai ficar ali com 35 segundos. Um pouquinho mais. Vou dar um duplo clique aqui e colocar, vamos pensar, 430. Enter. Então repara que ele está pedindo render. Está aqui o meu indicador de render. Vou dar Ctrl R para renderizar e esse aqui é o resultado. Claro, você pode ir brincando com as velocidades para ver o que fica mais interessante. Aqui, por exemplo, eu estou o dobro daquela velocidade que eu já tinha feito, eu estou com 800% de velocidade.